de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like. Assim, vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós. Sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump. Assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindos. Hoje o Polemizando num formato diferente, assim, um formato de podcast, formato de entrevista, né? Uma coisa assim mais íntima. E aqui comigo, do meu lado, eu não sei, esse aqui do meu lado, eu fui pesquisar assim quem era Raul Cristiano, tem até o Wikipedia, Raul, é isso? Você pagou os caras do Wikipedia pra fazer? Nossa, meu Deus do céu. Esse... Mesmo, as pessoas não reconhecem. Pois é, olha aqui, eu vou falar, Raul Cristiano aqui de Apucarana, né? Apucarana. Jornalista, escritor, poeta, especialista em política pública, professor universitário e ativista político. Deve fazer churrasco também, é isso, Raul? Faço churrasco, eu posso fazer pizza também, eu sempre tenho todos os cuidados com meus amigos. O homem faz tudo aqui, foi um dos fundadores do PSDB em 88. Pô, olha, eu falei isso nos bastidores pra você não confiar em mim, mas olha, eu queria começar então esse polemizando, te perguntando assim, como que foi isso? Como foi fundar um partido tão importante aqui para o Brasil? Depois a gente entra em outros assuntos, a gente tem outro assunto pra caramba, mas não posso deixar de comentar isso aqui, né? Olha, eu sou militante político desde 1976. Quando eu fiz 18 anos, eu militei na juventude do MDB na época, né? Era MDB e Arena. Depois nós tivemos a abertura política, o fim do bipartidarismo, e eu participei das primeiras reuniões, movimentos que originaram o Partido dos Trabalhadores. Na época eu era estudante de comunicação na Facos, não é? Na Católica de Santos, mas acabei não indo para o PT, eu fui para o PMDB. Em 87, durante a Constituinte, havia um movimento interno em Brasília chamado Movimento de Unidade Progressista, composto de deputados de vários partidos, né? Não era só do MDB, do PMDB, mas também do PSB, do PDT, do PFL, e eles estavam insatisfeitos com a condução política dos seus partidos e nós, do próprio PMDB. E aí eu comecei a fazer a ponte de ligação entre os parlamentares na Constituinte e a base política do PMDB para tirar pessoas do PMDB, sinalizando já para fundar um novo partido. Foi isso. Eu fui um dos fundadores do PSDB em 25 de junho de 1988. Que legal, né? É realmente muito bacana receber você aqui, uma pessoa que teve a oportunidade de mudar a história, né? Fazer história de verdade e ao mesmo tempo ser escritor desde 80, isso? Desde 1980 ou Na antes? verdade, eu sou escritor desde o meu movimento, do movimento secundarista, né? Nos anos 70, 1973. Eu tenho essa carinha assim de barba branca, tal, mas eu já sou um pouco velhinho, viu? Eu tenho 64 anos, mas eu publicava minhas poesias. Eu trabalhei na biblioteca da Sociedade Humanitária em Santos, né? Sim. Durante 8 anos. E nesse período eu tinha o hábito da leitura e escrevia para a tribuninha. Então eu comecei, quando eu fui para a faculdade, eu já havia sido um dos fundadores da Academia Santista Juvenil de Letras. Depois criamos o grupo Picaré, um grupo que reuniu artistas, não só poetas e escritores, mas fotógrafos, artistas visuais, figuras importantes. Eu lancei um livro sobre isso no mês de setembro deste ano. Ah, bacana. Mas a gente vai voltar nesse assunto. Nós vamos Tudo bem. voltar
nesse assunto, mas como você já foi secretário aqui de Cultura, né, de Santos, então que, olha, eu queria, você tá muito relaxado aí, eu vou fazer já a primeira pergunta aqui. Uhum. E a Margarete Menezes, o Raul, assim, vai ter muito axé, isso que ela vai fazer lá, axé, cantar batucada lá Não, a primeira tarefa dela e do governo do presidente Lula e Alckmin é justamente a recriação do Ministério da Cultura, né, que foi fechado e todo mundo que possuía alguma atividade cultural foi demonizado por esse governo que está acabando no dia 31 de dezembro. Né? Ela é uma figura que tem projetos culturais importantes na Bahia, com repercussão não só na área da cultura, mas da educação também, o Fábrica Cultural. Em Santos, aliás, nós temos uma fábrica cultural que funciona ali no cais da Vila Matias, onde tem a Arena Santos. Nos fundos ali você tem escola de ballet, você tem oficinas culturais, tem uma biblioteca de artes, e ali funciona a fábrica cultural. E essa fábrica cultural ela dá formação cultural para todo cidadão que tem interesse em alguma área, pintura, literatura, música, desenho, expressão corporal, enfim, todas as manifestações artísticas, gravuras, tem até uma oficina de gravuras ali com uma prensa bem diferenciada que os artistas adoram utilizar dessa prensa. Então, Santos tem muitas opções aí. E a nova ministra é uma figura que tem um histórico, né, de comprometimento com a cultura, com as artes, com a música. Então, acho que ela vai fazer um bom trabalho. Quando sondaram, começaram a falar alguns nomes, tal, eles falaram no nome do, do Danilo Miranda, Tá. que é o superintendente nacional do SESC, que é uma figura comprometidíssima com a arte, com a cultura em geral. Tal. Eu estava apoiando, querendo muito que ele fosse, não é? Mas a Margarete acho que vai fazer um bom trabalho, porque ela tem o respaldo do Gil, do Juca Ferreira. Eu acredito muito nessa virada. E ela, então faz sentido, né? Essa que eu ia fazer uma pergunta pra você. Faz sentido realmente ter a Margareth Menezes? Ela tava se eu não me engano aqui, me corrija se estiver errado, meio fora assim do eixo, né? Faz algum tempo, né? Muito tempo. Será que era por causa disso, pelo ativismo dela, pelo trabalho dela que ela já vinha fazendo politicamente? Ela, como artista, já estava um pouco mais não apagada, mas né, não na mídia, né? Não, quando você vai para o cargo público, você não vai porque você está pagado na sua área, Sim. vai porque você tem qualidades, né? É um cargo de confiança do presidente da República e o setor cultural que atuou na transição, em função também dos antecedentes desse governo, né? Quem dirigiu a cultura nossa esses últimos 4 anos eram pessoas que parece que tinham uma revolta, tinham uma revanche com os artistas de uma maneira geral, não é? Então, acho que, independentemente da carreira dela, ela é uma figura que tem visão política, que ela tem um direcionamento também no sentido da valorização da cultura popular. Ela é de um estado que valoriza muito as manifestações culturais, de maneira até radical, positivamente falando, não é? Então, acho que é um bom nome. Agora vamos ver a equipe que ela vai montar, como é que vai ser a área de audiovisuais, como é que vai ficar a questão dos antigos polos culturais, né, que nós tínhamos antigamente, a Biblioteca Nacional, enfim, vários órgãos que são vinculados ao Ministério da Cultura.
Certo, eu ia fazer uma pergunta, não, vou deixar essa outra pergunta para um pouquinho depois. Você falou dos polos culturais, tal, né? Talvez eu junte as perguntas, enfim. E nesses 4 anos aí, você acha que teve um problema muito grande com essa desvalorização da cultura ou não, né? Teve uma a cultura foi muito deixado de lado assim. Você acha que foi um grande problema que o governo Lula vai ter que resolver? Olha, o primeiro ponto é recriar o Ministério da Cultura. Isso parece simples, não é? Mas há que se fazer um inventário do que fizeram com as nossas coisas, não é? Com a Cinemateca aqui de São Paulo, o que fizeram com a Biblioteca Nacional, o museu lá no Rio de Janeiro, né? Eu acho que essas ações estruturantes da cultura, não é? São muito positivas. Agora, o que eu acho é que houve uma demonização do artista em si, né? Com a questão da Lei Rouanet, das leis de incentivo culturais, dizendo que isso servia apenas para uma patota, para atender determinados artistas, tal. Isso não procede. O governo teve um ano de instalação, que foi 2019, mas daí em 2020 nós tivemos a pandemia do Covid. E com a pandemia, nunca antes na história desse país a cultura foi tratada como economia criativa, não é? Porque ela gera empregos, ela proporciona oportunidades não só para os artistas, mas para uma cadeia produtiva que está envolvida com o teatro, com a música, com a produção artística em geral no país, né? Será que também tem que ser um pilar, tratar a cultura não só como, né, obviamente como um pilar muito forte, mas também como economia, como gerar dinheiro nesse momento que ainda é muito de crise, né? A gente espera aí 2023, 2024 talvez saia, né? Regionalizando um pouco aqui, você que já teve muito nesse pilar de cultura. A Baixada é conhecida também como um polo de cultura, né? Sim. O que você acha que de repente daqui daria para a gente exportar para Brasília? Se eu pudesse falar Olha, assim. nós temos várias figuras regionais que são identificadas com o governo Lula, não é? Que já atuaram nos governos anteriores dele, né? Você tem o Julinho Bittencourt, que é músico, você tem o Rodrigo Savazone, que é escritor e é um cara assim focado em mídias, novas mídias, em laboratórios virtuais, etc., né? São duas figuras que eu me lembro assim de pronto da região que trabalharam, do ministro Gilberto Gil, do Juca Ferreira. São figuras que têm uma visão, uma conexão, né, com as atividades culturais na região. A Baixada sempre foi um celeiro cultural, não é? Ela sempre emprestou como é que fala, ao cenário nacional artistas de peso, né? Na música, no teatro, na televisão, na literatura. Eu acho que é preciso ter políticas públicas que abracem essas iniciativas, não é? Essas figuras atuantes, não é? E que, de uma certa forma, vão proporcionar como é que fala? Um alimento importante na indústria cultural regional. Né? Por exemplo, estava vendo um seminário recente que foi promovido pela Tribuna sobre turismo, né? E naquela ocasião, o Eduardo Sanovics, que é o presidente da Associação Brasileira de Empresas de Aviação Regional, ele disse o seguinte, que Santos é sol, é mar, é praia, e isso são ingredientes importantes, naturais, né,
para o turismo. Só que Santos não tem um plano, Santos e a região, né? Quando eu falo Santos, eu falo da região da Baixada Santista, você tem um plano de marketing para atrair, né? Atrair essa gente. Da mesma forma, a cultura. Se você não tiver uma ação metropolitana, né? Por exemplo, Cubatão, lá você tem sinfônica, você tem quarteto de cordas, você tem coral, você tem corpo de baile, mas lá não tem um teatro. Santos tem vários teatros, né? Praia Grande tem teatro, Mongaguá tem teatro, mas Itanhaém não tem, Peruíbe não tem, Guarujá tem, Bertioga não tem. Então, eu acho que você, de repente, podia criar uma rotatividade de apresentação de artistas locais por todos os municípios da região. Eu acho que esse sentido metropolitano da cultura é muito importante para a nossa região. Com certeza sempre foi, né? Muito, muito importante. Agora, antes de entrar no próximo assunto, aqui você falou duas coisas que me deixaram bem a pulga aqui atrás do orelha. Primeiro, você falou que trabalhou muito tempo na biblioteca, não sabemos mais o que é isso, né? O que é uma biblioteca. E depois você falou da Biblioteca do Rio de Janeiro, né? Também. Biblioteca Nacional. Nacional do Rio de Janeiro. Há espaço para bibliotecas de livros feitos de papel, de celulose ainda? Há espaço. Há espaço. Nós temos que criar meios de acesso das pessoas, né? As escolas dispõem de bibliotecas, precisa ter pessoal especializado trabalhando nessas bibliotecas, né? Por exemplo, quase os municípios da região, quase nenhum tem um bibliotecário formado em biblioteconomia. Pois é, com esses avanços agora da lei da arquivologia, né? A necessidade também de ter pessoas formadas em arquivologia. Então, sabe, isso existe, mas se você tem um livro virtual que você pode ler no tablet, no celular, não é? Eu, por exemplo, eu leio, mas eu prefiro ler o físico, papel. Não é puxando a sardinha para minha brasa, sim, não. sim. Né? Mas a época que eu trabalhei na biblioteca da Humanitária foi uma época muito diferente. Foi de 1972 a 1978. Né? Lá, a biblioteca existe ainda. Agora, há poucos meses, ela foi toda revitalizada, porque ela não tinha um tratamento por conta de insetos, etc., cupim até, há muitos anos. Ela está sendo totalmente passando por um processo, um pente fino geral para melhorar as condições dela. No mesmo prédio, no andar térreo, você tem a Biblioteca Municipal de Santos. Você tem, por exemplo, a biblioteca lá no Ibaré, no Posto 6. Você tem a Gibiteca ali perto da Conselheiro Neves. As pessoas procuram crianças, estudantes, as pessoas com mais idade gostam de ir nesses lugares, né? Não, sim. Meu filho tem uma série de livros, livro de verdade, não Kindle, né? Mas livro. Mas uma curiosidade, você vende também o seu livro virtual? Não, eu não tenho ele virtual. Eu tenho só um livro que eu escrevi sobre a história do PSDB, que eu escrevi em 2003. Esse livro ele tem uma versão digital, mas ele não está comercializado. Ele foi comercializado o físico. O digital, em PDF, você pode encontrá-lo no meu blog, né? Que é o www.blogdoraul.com.br. Bacana. Pelo menos, se não for pegar num livro, pode ler um livro seu aí. Pode ler por ali. Vamos, falando em ministra aí da cultura e tudo, mas temos os novos ministros
do Lula, né? Vamos falar de todo, depois a gente fala de um especial aí que talvez o pessoal não tenha gostado, não sei se vai levar cartão vermelho, se não vai, vamos ver. Mas tem aí o Rui Costa, né, da Casa Civil, a própria Margarete, o José Múcio também, que o pessoal falou bastante, era um cara que todo mundo gosta, Deus e o diabo gosta dele, né, o cara é incrível. E aí tem vários, o Haddad, o pessoal tá, sei lá, não sei, né? Não sabe se vai, se gosta, se não gosta. Flávio Dino, o Mauro Vieira das Relações Exteriores, Luiz Marinho do Trabalho, e o Aloysio Mercadante no BNDES. Tem vários outros aí, não sei se a Tebet também vai pegar alguma coisa ou não, enfim. O que você achou desse Dream Team do Lula? Dom, quem ganhou a eleição? O Lula, né? Segundo turno? O Lula. Lula. Ele tem que montar um time agora da confiança dele, de Sim, pessoas com quem ele tem uma convivência política, que ele confia administrativamente. Ele tem também uma visão. Primeiro, você está vendo um time sendo montado a partir do PT. Ainda não entrou na formação da parte do governo que reúne representantes da base aliada. sim. Né? Então, esse é um outro ponto ainda. Nós podemos, se você seguir as especulações que estão na mídia, nós temos a possibilidade de ter um ministro aí da região, que é o Márcio França, São Sim, Vicente. sim, Ele é exatamente. Sim, cotado tá para ser cotado. o ministro das cidades. Né? É. Eu acho o seguinte, o Mercadante, no BNDES, o Lula deu uma explicação muito clara em relação a quem ele estaria contrariando. O Lula está num processo de enfrentamento do mercado, não é? A história de que o mercado aceita, o mercado oscila em função das escolhas políticas do Lula. Eu acho que nesse momento a gente tem que esperar o Lula montar o time, não é? E aí começar a governar a partir do dia 1º de janeiro. O Haddad já foi ministro da Educação, ele já foi subsecretário de Finanças durante o governo da Marta em São Paulo, ele foi prefeito de São Paulo, sabe? Foi candidato a presidente da República, é uma figura, tem mestrado em economia, né, pela USP, é uma figura muito bem formada. Não é? O José Múcio, que vai para a defesa, realmente há necessidade de ter alguém que tenha uma interlocução com as Forças Armadas, não é? Com a aeronáutica, com o Exército, com a Marinha. O ministro-chefe da Casa Civil é alguém que vai trabalhar no dia a dia com o Lula. E ele foi governador da Bahia, foi governador e se reelegeu governador, deixou agora o governo e elegeu e fez o sucessor da Bahia. Né? Então, acho que são figuras que compõem o time de confiança, o primeiro time do Lula. Né? Agora, temos que aguardar o que vai ser isso, como é que o país vai reagir a tudo isso ao longo do tempo. Né? Eu espero que reaja bem, porque o Brasil precisa de paz. Sabe? Sim, sim. Eu acho que as eleições já passaram, agora passaram com S, de paz com Z. Sabe? Agora não é passar, é paz. Paz. Isso, é. E, Pacificação. e o da educação aí, que também foi algo que durante esses últimos 4 anos, né, foi bem penalizado e tal. E nesses últimos dias aí, muitas pessoas de mestrado aí, coitado, não tinha nem o que comer, né? Sofrendo aí. Quem que você acha que iria cuidar dessa paz que é bem complicada, né? Olha, eu vivi já o Ministério da Educação. Eu trabalhei durante 8 anos no MEC, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, na equipe do saudoso ministro Paulo Renato Souza. Nós ficamos os 8 anos do governo. Nesse governo que está terminando, esse governo federal que está terminando,
passaram vários nomes, sabe? E com uma folha de escândalos. Não há nenhum escândalo do MEC da minha época, mas agora tem de tudo: pastor, gente que fazia maracutaia no FNDE, etc. e tal. O que eu tenho acompanhado, eu não participo da transição, eu participo à distância do processo, interessado e tal. Hoje eu li um encaminhamento da comissão de transição da ideia de dividir o MEC em duas áreas, né? Uma Sim. específica para cuidar do ensino básico, que eu acho que é importante, viu? Porque existe, mesmo no MEC, um conflito interno em relação ao foco maior no ensino fundamental, básico, e na universidade e no ensino técnico, mestrados, doutorados, pós-graduações, etc. Né? Eu vi quem está cotada é uma governadora, foi governadora do Ceará, ela foi secretária de Educação de Sobral, e Sobral é tida como uma referência no país, né, de educação municipal de qualidade. Então, acho que a escolha aí, eu creio que o Lula não vai abrir mão de indicar alguém da confiança dele. Essa professora, ela é do Partido dos Trabalhadores também. Tomara que seja alguém que realmente coloque na linha, né? E outra, antes da gente ir pro intervalo, eu tava olhando aqui, também tem o ministro das Relações Exteriores, né? Que também a gente tá meio ali, não se sabe, só falamos com Hungria, com Rússia, com só gente boa aí, né? E aí, inclusive ele é embaixador na Croácia, eu não sei se é uma piada de mau gosto, né? Que ele foi... Parece uma piada, parece piada, mas ele é um quadro, pelo que eu já li a respeito dele, ele é um quadro de carreira do Itamaraty, não é? Do Ministério das Relações Exteriores, e tem uma vivência importante na política internacional. E, curiosamente, no dia que ele foi anunciado ministro, ele estava na Croácia, e a Croácia ganhou da gente, né? Isso não sei se foi os próprios croatas que quiseram esfregar na nossa cara, né? Mas enfim. Imagina. Bom, a gente vai para um intervalinho para tomar uma água, dar um descansinho, um intervalinho bem rápido, e daqui a pouco a gente volta com muito mais polêmica. Pensou Doim Motors, 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Imperium Móveis é sinônimo de tendência, requinte e qualidade. Aqui você encontra produtos diferenciados, tornando o seu lar muito mais atraente e aconchegante. São centenas de itens para você decorar, mobiliar e repaginar a sua casa, disponibilizando diversos produtos à pronta entrega, além de oferecer ideias inovadoras e práticas exclusivas em móveis planejados. Imperium Móveis, trazendo beleza, praticidade e elegância para o seu lar. Conheça também nossa unidade em Praia Grande.
O que é oratória? Oratória. É a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. Vamos retornar desse intervalinho para dar uma descansada desses temas, os temas leves, tranquilos, assim. E agora eu queria falar do diploma do Lula. O Lula passou na faculdade, eu não sei o que é isso, porque nunca se falou nessa diplomação aí, né? E agora isso aí virou o assunto, Trend Topics. O negócio agora pegou fogo, literalmente. Depois a gente vai falar sobre isso também. Mas essa diplomação... E aí, Raul, qual é a importância dessa diplomação aqui do Lula? Por que ela foi tão divulgada? Ela foi divulgada porque você completa o rito eleitoral com a diplomação do candidato. Ou seja, ele se habilita nas eleições, participa. Opa, travou? Acho que travamos aqui. Travamos aqui ou travamos lá? Eu acho... Raul, tá ouvindo? Oi, saímos do ar um pouco, né? Travou um pouquinho, você ainda está travado aqui. Você quer... Quer que eu saia e volte? Acho que é melhor, ô Douglas? Acho que é melhor sair e voltar, gente. Desculpa aqui, temos um problema técnico, mas normal, né? Ao vivo é assim, ao vivo. Quem faz ao... eu até esqueci o negócio. Isso, como que é? Quem faz ao vivo é o quê, gente? Olha, enquanto isso eu vou falando aqui. Que nós vamos ainda falar hoje sobre a diplomação do Lula, como o Raul estava conversando com a gente. Por que é tão importante, né? Todos esses problemas que a gente teve aí com carros incendiados, botijão de gás, aqui parecia eu não sei, uma guerra, né? Lá a Ucrânia, isso virou a Ucrânia aqui, por alguma razão. Teve ataque de botijão, teve ataque a sério, teve carro incendiado, teve ônibus incendiado, teve ataque na delegacia, depredação de postes. Eu não sei como se faz depredação de postes. Não sei nem o que seria isso, depredação. Eu não sei se eles derrubaram o poste, talvez seja isso, não sei. Carro depredado, ônibus empurrado do viaduto. Gente, precisa de umas 200 pessoas, né? Só gente, só coisa boa lá em Brasília. Olha lá, barricada, lixeira vandalizada, gente. O negócio é... Quem sabe faz ao vivo, é isso. Quem sabe faz ao vivo. E eu aqui fazendo ao vivo, esperando aqui o Raul Cristiano, nosso grande convidado, voltar aqui, tem um problema técnico. A gente também... Opa, voltamos aí? Voltamos à voz do além? Só nós estamos vendo a sua imagem, Raul. Acho que só liberar a imagem aí. Exatamente. Eu tô escutando meu retorno também. Eu tava enrolando o pessoal aqui. Também não conseguimos ver. Agora tá aqui. Não consegui ver. Não, tô ouvindo a minha voz. Você clicou novamente no link? Foi isso? Acho que caiu novamente, né, Douglas? Acho que caiu, né? Caiu. Vou pedir para ele clicar novamente
no link e aí a gente consegue continuar. E a gente vai falar também sobre, olha, manter ele tá aqui? Raul? Entrou de novo? A sua câmera ainda não está aparecendo, não sei qual o problema. Mas é lá, né, Douglas? É, acho que é aí o Raul. Infelizmente estava indo tranquilo. Se você acessar, clicar de novo no link, acho que dá certo. Não? Olha, a gente. Ah lá, tá. Estamos tentando aí. Isso que é mais polemizar do que isso aqui é impossível, gente. Mais polêmica do que isso não dá. Olha, nós vamos falar também sobre o STF marca julgamento para manter Moraes relator de ações contra Roberto Jefferson, né? Que também indicam, as más línguas indicam um dos grandes. Um dos grandes ícones da perda da eleição por Bolsonaro, né? Toda aquele problema que teve com o Roberto Jefferson de atirar no STF, isso pode ter gerado um grande problema lá para o Bolsonaro, então o Roberto Jefferson também é apontado como um dos grandes autores aí que ajudaram na derrota, né, do então presidente Bolsonaro, né? E a gente também queria falar um pouco, olha, sobre as privatizações que o Lula tá promovendo aqui. Provavelmente dizem aqui que isso pode sinalizar uma radicalização no discurso da política econômica. Acho que agora a gente volta, hein, Raul? Será? Eu tô aqui já. Mas não conseguimos ver a sua imagem, não sei por quê. Ah, agora sim, voltou. Olha lá. E eu já estava contando, já estava aqui no meio dos Oi? seus. Já estava lendo os seus livros, já estava no O teu meio. som agora tá baixo. Agora tá baixo. Alô? Agora. Aumentou, Douglas? Não? Tá, para nós tá normal, talvez seja aí também. Um pouquinho. Melhorou? Oh. Alô, melhorou? Deu certo? Tá muito baixinho o teu som. A gente aqui pra nós tá no máximo, olha, a gente até tá no ar aí, tá no máximo aqui o que a gente consegue colocar. Não sei. Eu não sei se Pra você o se nosso som tá apertei perfeito, tá? O seu som aqui pra nós tá perfeito. Mas de repente a gente pode. Eu vou lhe fazer uma pergunta se você ouvir então. A gente continua assim, porque pra você, pra nós aqui, o seu som tá perfeito. A gente tava falando da importância da diplomação, né? Do presidente. Por que que ele teve tanta mídia, né? Neste momento. Olha, a questão da diplomação é o cumprimento do rito político eleitoral. Quando você vai ter um ano de eleição, nesse ano eleitoral, você tem um calendário. Nesse calendário, os partidos têm tempo para escolher representantes, você tem o período em que as candidaturas são registradas na Justiça Eleitoral, e você tem todo um calendário do dia que você pode começar a fazer propaganda, de como são os gastos de campanha, quando entra o horário eleitoral no rádio e na TV, enfim, todas as regras são colocadas. Quando você acontece a eleição e você tem os dois nomes que vão para o segundo turno, no final da apuração do segundo turno é proclamado o resultado. Esse resultado proclamado, com tempo depois para que tenha qualquer recurso sobre os resultados das eleições, você tem um período que você espera para oficializar e concluir o processo político eleitoral, ou seja, você diploma os eleitos. Isso aconteceu em Brasília, acontece sempre após as eleições, quando o presidente e o vice são diplomados. Em São Paulo, o governador e o vice serão diplomados, os deputados federais
deputados estaduais eleitos também, e o senador também. Então, é a conclusão do processo político. Então, não há... É que nós estamos vivendo um momento em que não há aceitação de uma parte da militância do candidato que perdeu as eleições do resultado das eleições. Então, em função disso, qualquer iniciativa que consolide e que ratifique o resultado das eleições tem esse jogo aí. Você viu que no dia da diplomação em Brasília, houve manifestantes que queimaram ônibus, carros em porta de shopping, fizeram uma balbúrdia lá, uma bagunça generalizada em Brasília. Eu ia comentar, né? Já vou comentar da balbúrdia, mas realmente concordo com você que essa diplomação coroa, né, de fato, a eleição, e isso traz ainda resquícios aí de um atrito político, né? Enfim, que culminou. Eu vou contar aqui tudo que teve. Parece a Ucrânia, parece uma guerra louca, porque teve ataque à sede da Polícia Federal, botijão de gás na rua, carro incendiado, ônibus incendiado, ataque à delegacia, depredação de poste, carro depredado, ônibus empurrado de viaduto. Essa daqui é interessantíssimo, parece filme, né? Parece só que isso é coisa de filme. Funcionário e passageiro abordado, barricada, isso aqui é Mad Max também, parece filme, nunca vi isso na vida, e até lixeira vandalizada. Como uma comédia, isso aqui parece o Hollywood. Então, agora eu vou polemizar, agora dane-se, agora eu vou polemizar, tá acabando. Esse governo incita esse tipo de ação? Eu acho que sim, eu acho que o fato dele se manter omisso em relação a todo esse coroamento de um processo que é da democracia, que é o resultado das eleições, reconhecido pelo povo, reconhecido pelas nações mundo afora, não é? O governo brasileiro desapareceu. Parece que não há governo. O país está mercê do nada. Então, eu não vejo a hora que chegue o dia 1º de janeiro para que você pegue novamente na direção do país e continue, não é? E essa polêmica também da faixa, o Raul? Quem passa a faixa, isso só é um ato visual, figurativo, ou realmente teria importância, já que a gente tá falando do governo, né, desses atos, teria uma importância política, passar a faixa? Isso representaria realmente que um lado perdeu e outro ganhou, e não passar a faixa seria mais gasolina, para a gente falar mais em carros depredados, mais gasolina nesse fogo? Eu acho que a passagem da faixa é simbólica, né? Em qualquer lugar que tenha pessoas maduras que compreendem o jogo democrático, as eleições, ou você ganha ou perde. É como nessa fase das oitavas de final e nas quartas de final da Copa. Perdeu, volta para casa, sabe? Então, acho que você imagina que um cidadão, presidente da República, ele concorreu às eleições, ele perdeu, o ato de civilidade dele seria passar a faixa, é como entregar a porta, a chave da porta do país, não é? É um ato simbólico, é você passar o teu cargo para o outro. O que eu tenho ouvido e lido é que isso não vai acontecer, né? Nem o presidente atual e nem o vice atual fariam isso. Mas daí você vai... o presidente do Congresso Nacional pode cumprir esse papel, ou o presidente do STF cumpre esse papel.
nessa altura do campeonato, acho que não sei se vai fazer falta esse simbolismo. O Brasil precisa ter direção, precisa alguém que ame a democracia a partir de 1º de janeiro. É o mesmo porque, né, Raul, assim, todo mundo sabe que é um clone que está no lugar do Lula, né? Isso todo mundo já sabe, que o Lula morreu e é um clone, né? Como é que é? Não sei se você já ouviu essa. Essa é a última, eu achei muito boa essa. Que o Lula morreu e é um clone no lugar dele, né? E que vai morrer. Essa não é uma brincadeira saudável. Então, né? Então já a passagem da faixa, então realmente seria algo muito figurativo, né? E essas Olha, é o mínimo de respeito que uma autoridade pública investida num cargo, ela deve fazer. Sim. Ela deve reconhecer o resultado das urnas. As urnas, elas falam a vontade do povo. Ali, o que foi apurado é o resultado da vontade da maioria do povo. Se tivesse um voto apenas a mais, o Lula teria sido eleito com um voto a mais. Sabe? É o resultado. O candidato foi diplomado, ou seja, já coroou todo o processo político eleitoral de 2022. Vamos pensar no Brasil, vamos pensar agora no esforço de pacificação nacional, vamos pensar que houve promessas de toda a ordem durante a campanha eleitoral, coisa que nós nunca vimos isso na história, de ter benesses durante o ano eleitoral, sabe? Durante a campanha. Isso faz uma diferença, coloca a disputa em desigualdade, sabe? Tem que acabar com isso, virar essa página, começar a respirar num outro país. Eu já estou pensando em 2026. Pensando em 2026. Você está pensando na Copa ou você está pensando nas eleições? Eu estou pensando que o governo Lula resgate as coisas boas que o país precisa, o respeito, que não tenha retaliação ao Ministério da Educação, como houve agora, dos estudantes e bolsistas não terem os seus recursos na reta final do ano, sabe? Sim. Que a cultura seja tratada com respeito, porque é a economia criativa que está se movimentando. Então, acho que o Brasil precisa voltar a ter respeito, sabe? É uma falta de respeito total. Então, acho que nesse momento, eu não vejo, eu conto as horas, sabe, da posse do Lula e para que comece um novo governo dentro de uma outra perspectiva. E o restante, quem perdeu, vai fazer um trabalho político para ganhar a próxima eleição. Nós temos eleições em 2024 para prefeitos, para vereadores, sabe? Construa a sua história política com respeito aos adversários. Sim, sim. Em falar em respeito, queria saber a sua opinião também sobre essas manifestações que continuam na frente dos quartéis, né? A gente vai abrir um Airbnb na frente dos quartéis, porque os caras estão lá há mais de 30 dias. Eu não sei, deve ser alugado, alguém deve estar ganhando dinheiro, porque é muito tempo lá, né? Ainda tem muita gente lá. Disse o Lula que vai acabar com essa história aí, não sei, acho que já deu, não deu, Raul? Eu acho que tem algumas pessoas, elas têm um tipo de manifestação, um comportamento que eu não teria, sabe? De fazer vigília, não na minha idade, né? Mas na minha juventude eu fiz, viu? Eu fiz vigília, eu fiz protesto, eu fiquei acordado a noite inteira na faculdade, quando nós contestávamos o valor das mensalidades. Então, acho que cada um tem um comportamento. Agora, sobre um processo que houve lisura, que houve transparência política, num momento democrático, você vai bater na porta do quartel para pedir o regime de exceção, para pedir a ditadura, sabe? Isso não cabe, isso é inaceitável. Sim, com certeza, com certeza. E aí, falando também desse processo de lisura e tal,
Tem um outro ponto aqui, Roberto Jefferson, aqui que o Moraes, o STF marca julgamento para manter Moraes relator das ações contra o Roberto Jefferson, né? Que está sendo apontado como um dos responsáveis aí junto com esqueci o nome dela, que teve a arma, né? Sacou a arma, como um dos responsáveis. A Zambelli, a deputada Zambelli. Zambelli, exatamente, como um dos responsáveis aí por essa a perda aí do Bolsonaro, né? Me parece, eu tenho uma impressão também um pouco aí, que a Zambelli principalmente, o Roberto Jefferson talvez não, porque ele já estava cumprindo o mandato ali, né? Mas que um certo sentido de impunidade desse pessoal, a própria Zambelli mesmo, eu não sei se ainda tá nos Estados Unidos ou não vem, né? Há uma fuga, há um medo de ser preso, mas ao mesmo tempo parece aquela brincadeira de criança que fica longe chamando pra briga, mas não vem pra perto, né? Não sei. Olha, Dom, essa gente não merece nenhum comentário meu. Eu não perco tempo com eles, viu? Então nós vamos para outro país. Porque aqui, Brasil, a gente já falou, a gente tem... Quanto tempo aí, pessoal? Tem 10 minutos? 4 minutos? Já? Meu Deus. Então não vamos para outro país, não. A gente já fala do peru, mas não vamos falar, não. Vamos falar de coisa boa aqui, que não é TechPix, mas é os seus livros. A gente tem 5 minutinhos finais aqui para acabar o programa. E eu queria entender esse lado escritor seu aí, o Raul, que eu já sou desde Santos. Eu não vou dizer quando eu nasci, porque mais ou menos aí você já me falou que você já estava trabalhando aí quando eu nasci, né? Mas, obviamente que você é uma figura que eu acho que todo mundo gosta, é uma figura muito respeitada, né? Mas eu particularmente peço desculpas, eu não sabia desse seu lado escritor, que eu acabei lendo aqui, estudando um pouco, né? Que você até me confessou agora que já escrevia e tal. Você está escrevendo mais agora? Está se dedicando mais? Ou isso já é algo que você já tem feito aí? E me diz o que você está lançando agora. Olha, eu lancei o meu 9º livro. Já foram 9 livros ao longo da história. Só que nesse último ano, eu lancei em setembro uma coletânea que é chamada Coletânea Picaré, do Grupo Picaré de Literatura e Artes, que existiu em Santos nos anos 70 até meados de 80. Eram 56 artistas de várias áreas. Eu consegui reunir 38 deles e nós lançamos um livro pela Realejo. Eu demorei 13 anos para terminar esse trabalho de pesquisa e de juntada de todo o material. E lancei agora, no dia 3 de dezembro, um livro de poesias, cujo título é Quarentena Poética. É um livro que tem 37 poesias escritas durante a pandemia, de março de 2020 até o final agora de 2022. É uma edição artesanal da Costelas Felinas, um livro com a capa dura. Eu tenho brincado que é um livro para colecionadores. Tanto a Quarentena Poética quanto a coletânea Picaré estão à disposição para que eles sejam folheados ali na livraria Realejo, na Marechal Deodoro, número 2, no Gonzaga, pertinho da Praça Independência. E eu acho que é um bom presente de Natal, não é? Então, quem não conhece o Raul Cristiano poeta, o Raul Cristiano escritor, que dominou toda a minha história, é que as pessoas me conhecem mais pela militância política, pela ação social, como educador, etc. Mas eu sou um escritor e valorizo muito esse fazer literário. Então, quem quiser conhecer minha obra, vá até a Realejo. Muito bom, livros de verdade, né? Eu vou até falar pro meu filho, ele tem 6 anos, assim, para pegar num livro de verdade. E aí eu posso acabar aqui para botar você na fogueira. Eu queria que você recitasse um trecho, então, da poesia. Eu falei para você não confiar em mim. Olha,
Você agora, você me esnucou. Eu não gravo, eu não consigo gravar meus textos. Ah, é? Eu não decorei, eu não decoro. Eu não me preparei com um livro aqui para poder ler para você, não é? Mas eu Não, não tenho nenhum texto aqui para ler para você agora. falei pra você não confiar em mim. Eu sou. Na hora eu penso aqui e falei. Mas então fica. Depois a gente chama você de novo num outro programa. A gente tem. Eu devo um sarau para você, Dom, e para todos aqueles que nos acompanham aqui. Por favor, a gente vai trazer você de novo aqui para falar de cultura, dos seus livros. Muito para a gente se aprofundar mais nesse tema, quando o Brasil estiver mais confiável, mais em paz, a gente mais calmo, né? A gente pode falar melhor aqui. Eu quero mandar também um abraço para minha esposa, a Preta, que tá lá em casa vendo aqui, grande fã sua também, viu, Raul? Pô, agradeço imensamente esse nosso papo. Tinha mais coisas aqui pra gente falar, mas como sempre, nunca dá tempo, né? A gente acha que 1 hora é muito, mas na hora que a gente começa a falar é pouco. Então, agradeço imensamente aqui. Eu queria suas considerações finais aqui, pra gente terminar esse programa tão legal. Com temas pesados, mas foi muito bacana. Muito obrigado. Olha, foi uma oportunidade bacana. Tivemos aí uns problemas técnicos, não é? Faz parte. Mas isso é muito natural. Eu estou à disposição, eu sou achável nas redes sociais, eu sou ligado no Twitter, no Instagram, no Facebook, eu tenho também um blog onde eu interajo com ideias, e se vocês quiserem conhecer minha obra, os 2 livros mais recentes, os 3 livros mais recentes, né? Eles estão disponíveis lá na Realejo, o Poesia em Tudo, que são poesias que eu fiz no Twitter, com 140 caracteres cada uma, 140 letrinhas cada uma. Aí você tem a coletânea Picaré e agora o Quarentena Poética, que é o meu último livro, que foi lançado no dia 3 de dezembro. E eu estou terminando, para lançar o ano que vem, em junho, A História do PSDB. É um livro que conta sobre o legado histórico e os feitos dos governos do partido nesses 35 anos de existência. É isso. Muito bom, obrigado, muito legal. Muito obrigado a você, Raul. Segura aí, nós vamos terminar o programa, mas não sai não, que a gente vai conversar depois nos bastidores um pouquinho mais. Gente, muito obrigado. Fique com Deus e a gente volta semana que vem. Valeu!